Vamos meditar aqui em 2 Samuel 15, que diz assim: a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Davi era pai de Absalão. Absalão ele estava refugiado porque ele matou o seu irmão, porque abusou da sua irmã. Mas aí, depois de anos, ele retornou. Davi era rei e permitiu que ele retornasse. Aí a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo o chamava Absalão. Assim lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Olha só a astúcia do Absalão. Então Absalão dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava nele e o beijava, e desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Olha só, gente. Eu lendo a palavra hoje, eu achei muito interessante essa palavra. Eu quero que vocês façam uma reflexão. Essa palavra aqui parece com quem? Nos dias de hoje. Quando diz sucedia que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava nele e o beijava. É só uma coincidência. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pegar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesus, na Síria, votou o seu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me tornar Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz, levanta-te, pois, e foi. Levantou-se, pois, e foi a Hebrom. Aí diz aqui a traição de Absalão. Absalão representa um dos mais terríveis adversários do avivamento e de avivalistas tarimbados. Muitos anos antes de ele entrar em cena, Davi havia restaurado a presença de Deus e a sua adoração em Israel. A falha moral de Davi com Betseba teve diversas consequências graves. Afinal, a queda dos limites da intimidade gera uma série de avivamentos previsíveis e imprevisíveis. Absalão era bonito, ambicioso, popular e aparentemente capaz. Ele atraía as pessoas. Davi, por sua vez, já estava mais velho, menos agressivo e cansado de lutar. Além disso, sua reputação havia sido manchada. Aquele que se comportou como Absalão se põe no avivamento anterior e aos seus líderes. Quando a exercita dos avivamentos passados desaparece, esse adversário traz para si os mais fracos, desinformados e desesperados. Pessoas carentes e oprimidas são facilmente reduzíveis, tornando-se presas fáceis desse inimigo. No decorrer de alguns anos, indivíduo como Absalão angaria gradualmente a opção popular de modo silencioso e invisível, influenciando com sutileza os corações do povo contra o avivalista e o avivamento anterior. Muitas vezes esse oponente ardiloso evita ser exposto, usando outros para fazer seu trabalho sujo pelas costas de avivalista como Davi. Olha só. Eu quero essa mensagem aqui, essa palavra, ela está, olha lá quando foi escrita. Aqui está se referindo a um filho de Davi. Mas se você trazer para os dias de hoje, para o século XXI, você vê muitos Absalão hoje, criando essa mesma astúcia aqui que Absalão criou. E engana o povo. O povo está enganado de uma tal maneira que está cego.
Eles não enxergam o defeito da pessoa a partir do momento que aquela pessoa conquista ele com abraço, como Absalão fazia. Absalão era astuto, era ganancioso, era ambicioso. Ele estava lutando, ele estava armando contra o próprio pai, para tomar o reino do pai. E ele começou conquistando a população. É assim que nós temos hoje uma classe que faz isso. Que eu não vou citar porque você já sabe de quem eu estou falando. De qual classe eu estou falando. Eles enganam os mais vulneráveis. Os mais fracos, físico e espiritualmente. Quando você está fraco espiritualmente, qualquer pessoa lhe manipula, lhe tira do foco. O nosso foco aqui na terra é Jesus Cristo. É a nossa salvação. Por isso que nós temos que vigiar, que estar atento para os Absalão que tem aí, que está querendo lhe tirar do foco. Mantenha-se firme na palavra, na leitura da palavra, na meditação, na oração. Que ninguém vai lhe tirar do foco. Ninguém. Os Absalões que vier, você vai esmagá-lo, porque você está alicerçado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele diz vigiar e orar para que não caiais em tentação. E tem bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Mas para vencermos esse mundo tenebroso, temos que estar alicerçados nessa palavra. Em obediência, em perseverança. Saber mais o pouco falar e o muito ouvir. A própria palavra, o próprio Jesus disse. Então nós temos que estar atentos, de olhos abertos. Olhos físicos e espirituais, porque o inimigo das nossas almas, ele está feroz, rugindo como leão, mas nós temos o leão da tribo de Judá, que está ao nosso derredor, cuidando de nós, zelando de nós. Mas para isso nós temos que permanecer em obediência. Davi, por que tudo isso estava acontecendo? Porque Davi pecou. Davi, ele desejou, cobiçou, possuiu a mulher de um dos seus soldados. E ele mandou colocar o homem na trincheira para que ele morresse, para que ele pudesse, porque ele tinha pecado com a mulher do cidadão. E aí Deus mandou o profeta lá dizer o que ia acontecer com Davi. E tudo isso que estava acontecendo do seu próprio filho, está armando contra ele para tomar o seu reino, é porque ele estava pagando o preço do pecado que ele tinha cometido. Como diz bem aqui, Davi havia restaurado a presença de Deus, mas o que ele fez? Ele pecou. Ó, bem aqui diz, a falha moral de Davi com Betseba teve diversas consequências graves. Afinal, a queda dos limites da intimidade gera uma série de eventos previsíveis e imprevisíveis. Então, o pecado de Davi trouxe todas essas consequências. Do seu filho está armando contra ele porque Deus tinha determinado, ele escolheu morrer ou ver tudo aquilo. E ele viu tudo foi o preço do pecado dele ter cometido, porque ele tinha que estar lá na trincheira junto com os soldados, ele estava em casa desfrutando do melhor, e aí viu que não devia, pecou e aí pagou o preço. Que nós venhamos vigiar, ter muito cuidado com os absalões que tem aí, querendo nos tirar do foco. Mantenha-se firme, perseverante, em obediência à palavra do Senhor, porque Jesus está voltando. E ele vem buscar um povo que está alicerçado na palavra e em obediência. Ele não vem buscar placa de igreja. Placa foi o homem que colocou. Ele vem buscar a igreja, que é o povo que está firme, em obediência à palavra. Que o Senhor Jesus venha te abençoar poderosamente nesse dia. Compartilhe os meus vídeos. Se inscreva no meu canal. Para quando você compartilha os vídeos, mais vidas serão alcançadas com essa mensagem de salvação. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação.